que há em mim, que eu seja digno de ti, agradar-te eu quero. Hoje sou um altar, onde podes morar com tua doce presença. Vem, toma o que há em mim, que eu seja digno de ti, agradar-te eu quero, agradar-te eu quero, agradar-te eu quero, Senhor Jesus. Glória a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servir o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e somos dele. Somos povos seus e ovelha do teu pasto. Entrai pelas portas dele com ação de graça e entre os átrios com louvor. Dar-lhe graça e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade se estende de geração a geração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, esta noite nós entramos na sua presença neste culto, juntamente com todos os irmãos, meu Deus, que viemos aqui nesta noite para te adorar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio que nos dá de estar na sua casa. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Deus, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos que o Senhor tenha cuidado de nós. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tenha feito por nós. Abençoe, meu Deus, este culto desta noite de uma forma toda especial, porque nós queremos, meu Pai querido, servir o Senhor com alegria, porque o Senhor é a nossa alegria, Tu és a nossa bandeira, o nosso baluarte. Então, meu Deus querido, muito obrigado. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, receba nossas orações, ó Deus, para que possamos, ó Deus querido, nesta noite, estar aprovado diante do Senhor, para receber de Ti, Senhor, as Tuas benevolências. Pai querido, abençoe a todos nessa noite, de uma forma toda especial. Desde já, Senhor, nós pedimos a Ti, meu Deus, que venha, repreenda todo mal, Deus querido, tudo contrário que está este culto desta noite, para que Teu povo seja abençoado e sarado nesta noite. Eu te peço, meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus, hoje para todo sempre. Amém? E graças a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Que bom estar na presença do Senhor nesta sexta-feira abençoada, sexta-feira da paixão. Então hoje como se diz, deveria de todos hoje estar em peso na casa do Senhor, pelo menos hoje, na verdade hoje era um dia tão especial, porque hoje se dá a morte do Senhor, Ele se entregando por todos nós lá naquela cruz, amém? Mas não é motivo de tristeza, e sim de alegria, porque esse momento foi o momento que Ele nos libertou do pecado, nos libertou da morte e do inferno, amém? Esse é o nosso Deus, que nos amou primeiro, antes que nós o amássemos. Ele já estava e já nos amava, amém? Então adore o Senhor com alegria, como o Salmo diz, entrai pelas portas dele com louvor e ação de graça, celebrai ao Senhor com júbilo, amém, querido? Então vamos adorar o Senhor com todas as nossas forças, amém? Vamos lá?
meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Neste lugar, tu és vou me entregar totalmente. O teu
Fala com Deus, fala com Deus. Aproveita este momento, fala com Ele. Ah, Senhor, nesta noite, nós estamos na Sua presença, Deus. Ah, Deus, mais vale um dia na Tua presença, meu Deus. Um dia na Tua casa, meu Pai, do que 1000 em qualquer outro lugar. Pai querido, esta noite nós Te louvamos, exaltamos, porque o Senhor é santo e o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença no nosso meio, porque foi o Senhor, ó Deus, que nos escolheu. O Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, ainda falho, ainda somos com pecados, mas o Senhor tem nos amado e tem cuidado de nós. Olha para nós, Senhor, olha para nós e vê quantas coisas que o Senhor tem feito por nós. E por isso, meu Deus, nós estamos felizes, porque o Senhor tem cuidado todos os dias, todos os momentos. O Senhor é responsável por cada momento que respiramos. Ah, meu Deus, quanto amor que o Senhor tem por nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Adore esse Deus, Ele é bom. Fui escolhido por Ti. Aleluia. Sinta isso. Fui separado para Ti. Deus te escolheu a dedo. Aleluia. Quem sou eu? Oh, glória. Cante. Não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para Ti? Oh, glória. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em Ti, Senhor. Oh, 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 Fui escolhido
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Como é lindo, meus irmãos, saber que nós éramos rejeitados, mas Ele nos amou ao ponto de enviar o teu filho, o único filho, para morrer por nós. Às vezes nós achamos que não somos nada, mas Ele nos amou improvável. Amém? E assim Ele nos amou e nos abençoou. É motivo de dia após dia nós amarmos este Deus que tudo fez por nós. Amém? Vamos receber o pastor Ricardo com alegria nessa noite, adorando o Senhor. Amém? Boa noite, amada igreja. A paz seja com todos. Boa noite a você que nos assiste pela live, né? Vocês que ainda irão assistir também. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Pode se assentar, amados. Hoje nós comemoramos o dia da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia que Ele então é julgado, é condenado e é crucificado. Um dia triste para os discípulos, um dia triste para uma multidão, mas que tudo aquilo que houve, tudo aquilo que ocorreu naquele fatídico dia foi para nos dar a salvação. A Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós éramos pecadores e destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Porque pelo pecado de um só, pelo pecado de um só entrou o pecado no mundo, pela desobediência de um só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Eu e você não estávamos lá no jardim do Éden, mas nós somos a descendência segundo a carne de Adão. E quando Adão pecou, ele trouxe essa condenação para toda a sua descendência. Nós somos descendentes de Adão. Amém? Segundo a carne. Então, estávamos destituídos dessa graça, dessa glória de Deus. A Bíblia diz que as nossas maiores obras de justiça é como trapos de imundície diante de Deus. Estávamos perdidos. Não havia esperança para nós, não havia salvação. Exceto que a Bíblia diz que ainda lá no jardim do Éden, quando Deus vai inquirir de Adão porque ele havia feito aquilo, ele joga a culpa na mulher, ele inquire de Eva: ô Eva, por que você fez aquilo? Ah, foi a serpente que me enganou. Então ele amaldiçoa a terra por conta do pecado do homem. E de uma certa forma também ele pune a mulher, porque ele diz: olha, com dores darás à luz aos teus filhos. E ele castiga também a serpente: olha, você vai rastejar pelo pó da terra, todos os dias você vai comer pó. Mas a descendência da mulher, você picará o calcanhar do homem, mas porém a descendência da mulher lhe ferirá a sua cabeça, calcará os pés na sua cabeça. É mais ou menos isso. E aí então deu-se um plano e mistério.
A Bíblia diz que, lá no livro de Colossenses, que Deus havia concebido um plano e mistério. E esse plano e mistério, Deus já tinha promovido ali uma forma de salvação. Que esse descendente da mulher, ele haveria de trazer a redenção. Ele haveria de trazer a remissão dos pecados. Ele haveria de trazer de volta ao estado anterior ao pecado de Adão. A reconciliação com Deus. Deus faz uma aliança com Abrão. E quando Deus faz esta aliança com Abrão, Deus também lhe promete que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Diga, a minha família é bendita por causa da promessa feita a Abraão. Amém? Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, Deus promete a ele que a sua descendência seria como as areias do mar, como as estrelas do céu. Porque todos que são da fé são também filhos de Abraão. E Deus vai cumprindo essa promessa. Ao longo do caminho, Deus vai multiplicando a sua descendência. Deus vai cumprindo com a sua promessa, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E aí então, a geração de Abraão, a sua descendência, ela prospera na terra, ela se multiplica na terra, mas agora eles são escravos lá no Egito. E como escravos lá no Egito, eles passam 4 gerações, 400 anos, eles permanecem ali naquele lugar, sendo maltratados, escravizados. Mas eles mantiveram a sua fé. Eles mantiveram a sua fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaque, no Deus de Jacó. E aí chega o momento então que o povo não aguenta mais ser oprimido, não aguenta mais ser escravizado, eles clamam ao Senhor. E o Senhor então faz com que nasça Moisés. E Moisés então, quando já adulto, ele tem um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, Deus diz para ele: olha, Moisés, vai lá libertar o meu povo da escravidão do Egito. E Moisés então relutou, tal, mas Deus manteve firme o seu propósito. Não, é você mesmo. E o seu irmão Arão também está vindo encontrar-te. Vai você e ele, eu vou nomear ele também para ser o teu ajudante. E assim eles foram. E vocês conhecem a história, como que, para que pudesse então tirar aquele povo lá do Egito, houve as manifestações do poder de Deus. Houve as 10 pragas desencadeadas ali sobre o Egito. Mas Deus então tira aquele povo de lá, com mãos de ferro. Atravessam o Mar Vermelho, vocês também conhecem já a história. E andam pelo deserto. E por causa da dureza de coração daquele povo, eles tiveram que peregrinar ali no deserto por 40 anos. Mas passado esse tempo, eles foram introduzidos então na terra. E Deus faz uma aliança ali com Moisés. Depois Deus renova essa aliança com Josué. Depois Deus faz essa aliança novamente com todo o povo, quando eles já são introduzidos ali na terra. E Ele promove as bênçãos e as maldições. Ele diz: olha, se vocês obedecerem à voz do Senhor teu Deus,
Se vocês cumprirem com as suas ordenanças e seus estatutos que hoje vos ordeno, forem fiéis à palavra do Senhor, então virão sobre ti todas essas bênçãos. E ele começa a discorrer todas as bênçãos. Serás bendito na cidade, serás bendito no campo, serás bendito na rua, serás bendito no fruto do teu ventre, serás bendito nas obras das tuas mãos, serás bendito em tudo que vocês empreenderem a fazer, serão abençoados, serão benditos. Mas se vós não obedecerdes a vós, Senhor teu Deus, e não cumprir com os mandamentos, os estatutos que hoje vos ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições. Serás maldito ao entrar, serás maldito ao sair, serás maldito na casa, serás maldito no campo, serás maldito o fruto do teu ventre, o fruto das crias dos teus animais, será bem maldito, enfim, virão doenças sobre vocês, virão peste, virão maldições, virão os inimigos virão contra vocês, e vocês fugirão dos seus inimigos. Então todas aquelas maldições ali também aconteceria ou ocorreria com aquele povo, se eles então desobedecessem às ordens, às ordenanças, os mandamentos, os estatutos do Senhor. E assim o povo foi vivendo, né? Um dia de cada vez. Muitas das vezes eles acertavam, mas na maioria das vezes eles erravam, pecavam contra Deus, pecavam contra o Senhor, se prostituíam após outros deuses, adoravam a Baal, adoravam a outros deuses, e assim eles trariam a ira de Deus para si próprios, e essas maldições então aconteciam. Tanto é que se você ler lá o livro de Números, ou melhor, de Juízes, você vai ver que acontecia isso em sequência. E outra vez os filhos de Israel desobedeceram a Deus e tal. E aí vinham os midianitas, na época de Gideão. Vinham os filisteus, na época de Sansão. Vinha lá também aquele povo, né? Na época de Débora, de Baraque. E assim, cada vez que aquela geração desobedecia a Deus, cada vez que aquela geração pecava contra Deus, descumpria os mandamentos de Deus, então o castigo vinha. E aí Deus colocava ali, né, aqueles povos pagãos, aqueles povos das nações bárbaras, que vinham e castigavam Israel, como os midianitas, os filisteus e tantos outros mais ali. E aquele povo então voltava-se para Deus, clamava ao Senhor novamente, jejuava, buscava o Senhor, se humilhava com panos de saco e cinza sobre a sua cabeça, em jejum e orações. E aí Deus então se arrependia daquele mal, e Deus então levantava ali um libertador para libertar Israel. Levantou Sansão, levantou Gideão, levantou tantos outros mais, Baraque, né, através de Débora, levantou tantos outros mais ali que a Bíblia vai mencionando. E isso foi acontecendo, e isso foi ocorrendo, mas sempre com a promessa de que haveria de vir um Messias, de que haveria de vir um grande profeta entre eles, que seria como Moisés, seria mais do que Moisés. E esse grande profeta, ele traria a libertação para aquele povo. O povo então cai na mão dos romanos, séculos depois. Ele cai nas mãos dos romanos. E aí então chega o tempo em que se cumpre aquela profecia de Isaías, né, que o Senhor, o Messias, o escolhido de Deus haveria de vir, haveria de nascer, o Deus conosco, o Emanuel.
E então a Bíblia fala que Jesus nasce. E Jesus cresce ali no meio deles. E Jesus cresce de uma família humilde, filho de um carpinteiro chamado José, que depois a gente sabe que José não era o pai biológico dele, porque ele nasceu por obra do Espírito Santo, mas José ficou ali como lugar de pai, o criou. Maria, sua mãe, também era uma mulher dona de casa, família humilde. E ali Jesus cresce e logo então ele começa o seu ministério de ensino, o seu ministério de amor, o seu ministério de prodígios, o poder de Deus. E ele começa a ensinar, ele começa a expulsar os demônios, ele começa a curar, ele começa a realizar as obras do Senhor Deus. Mas muitos acreditavam nele. Mas muitos também não acreditavam. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Jesus foi criado em Nazaré, então por isso que ele é chamado Jesus de Nazaré. Muitos não acreditavam nele. Mas esse daí não é o filho da Maria, esse aí não é o filho do José lá, o carpinteiro. As irmãs dele não moram aqui todas ainda conosco, na vila. Tiago, o irmão dele e tantos outros mais. Eles conheciam a família de Jesus. E por isso que lá em Nazaré Jesus não pôde fazer muitos milagres, mas curou apenas alguns poucos através da imposição de mãos. Porque ele mesmo disse: olha, um profeta nunca é bem-vindo na sua própria casa. Um profeta nunca é bem-vindo no seu próprio lar. O que eu queria dizer? Que como ali na vila de Nazaré, na cidade de Nazaré, ele era conhecido por todos, então eles não tinham fé nele. Mas isso aí, nós conhecemos ele, nós conhecemos os irmãos dele, nós conhecemos a mãe dele, nós conhecemos o pai dele. E ali então ele não pôde, por causa da incredulidade deles, ele não pôde realizar muitas coisas. Mas então, esse mesmo Jesus, que passou ali 3 anos no seu ministério, ensinando, curando, libertando, transformando vidas, manifestando o amor e o poder de Deus, ele é entregue na mão ali dos principais sacerdotes, ele é entregue ali num julgamento farshudo, feito na calada da noite, e no outro dia, já bem cedo, eles entregam ele para Pilatos. E aí Pilatos então não vê culpa nele, mas por causa do povo ali incitando, sendo incitado, e a aglomeração ficando cada vez mais forte de pessoas, Pilatos lava as mãos. Olha, eu lavo as minhas mãos de toda a culpa do sangue desse inocente. E como era ali vamos dizer assim, era corriqueiro ali no dia antecedente da Páscoa, eles soltarem um prisioneiro, havia ali um assassino, havia ali Barrabás, que havia matado um soldado. Barrabás era um zelote. E então colocaram os dois na frente da multidão. Olha, há um costume aqui de soltar um prisioneiro e tal, e eu vou manter esse costume. Nós temos aqui Barrabás acusado de assassinato, de homicídio, e nós temos aqui Jesus, que é acusado de sedição, acusado de se declarar rei dos judeus. Quem que vocês querem que solte? E aí o povo gritava cada vez mais forte: solta Barrabás, solta Barrabás. E Pilatos ainda tentou intervir: mas eu não vejo culpa nesse homem. O que ele fez? Já tinha mandado açoitar ele, para soltar ele logo em seguida.
Mas mesmo depois de açoitado, o povo gritava mais forte: solta Barrabás. E esse Jesus, o que vocês querem que faça com ele? Crucifica ele. E o povo gritava. Então não houve saída para o governador, para não ver uma bagunça generalizada entre o povo, a não ser condenar Jesus à morte. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Barrabás, ele representa eu e você. Barrabás era um assassino, portanto era um pecador, havia transgredido a lei de Deus, os mandamentos de Deus: não matarás. Fora isso, havia, logicamente, nele outros pecados mais, assim como há pecados em mim, em você. E quando o povo gritava: solta Barrabás, crucifica Jesus, crucifica Jesus, esse Barrabás, ele representa eu e cada um de vocês. Esse Barrabás representa a maldade humana, o coração do homem cheio de pecado, o coração do homem cheio de coisas ruins, de maus pensamentos, de maus intenções. O coração do homem, ele é perverso na sua natureza pecaminosa. Não há bondade no coração do homem. Por mais que a gente possa se esforçar, por mais que a gente possa dizer: eu sou bonzinho, nós não somos bonzinhos. Não somos. A pessoa é bonzinha até aonde não pisa no calo dela, mas pisou no calo dela, pode ser quem for. A pessoa se torna um monstro. A pessoa se torna, as transforma. E sem falar que a pessoa, o ser humano, principalmente sem Deus, sem o Espírito Santo na vida dele, ele é um vaso, ele é um instrumento, que ele pode ser usado tanto pelo bem quanto pelo mal. E a pessoa sem Deus, ela é instrumento do mal. A pessoa, ela fica possessa, ela fica possuída por espíritos maus, por demônios, por forças malignas. Assim como uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que é justa, uma pessoa que é lavada e remida no sangue de Jesus, ela também pode ser um vaso, ela pode ser usada e ela pode ser, aleluia, um instrumento do Espírito Santo. Como Paulo diz: vós sois o templo de Deus, vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. Então, assim como o cristão verdadeiro, ele é um instrumento de Deus, ele é uma morada do Espírito Santo, assim também o ímpio, o impuro, ele é instrumento de Satanás. Ele é um vaso de desonra, ele é um instrumento usado nas mãos do inimigo. Pois bem, Jesus então, ele passa por toda aquela situação, é condenado e vai lá e é crucificado. E naquele momento se cumpre a profecia lá de Isaías capítulo 53, que diz assim: Isaías capítulo 53, começa dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades.
e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O apóstolo Paulo, escrevendo ali aos Colossenses, ele diz que havia um documento escrito contra nós. Esse documento escrito contra nós estava no poder do diabo, estava no poder de Satanás. E ali então Satanás ele tinha uma certa autoridade, um certo domínio, um certo poder sobre nós, porque nós fomos vendidos, fomos escravizados. O salário do pecado é a morte. Estávamos todos, conforme já disse, destituídos da glória de Deus. E Jesus então, ele vai e ele paga o preço. Havia um preço a ser pago. Mas como o homem natural poderia pagar o preço se ele já nascia escravo? Como o homem natural nascido de mulher poderia pagar um preço tão alto se ele já era descendente de Adão, se ele já era escravo, já nascia escravo? O próprio profeta Davi, escrevendo o Salmo 50, ele diz: em pecado concebeu minha mãe. Ou seja, já nascíamos com o pecado. Como fazer então? É por isso que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. É por isso que Jesus foi concebido por obra de Deus. E uma virgem que nunca conheceu o homem, ela dá à luz a um filho. Porque o ente que nasceu daquele ventre é santo. Jesus é santo. Jesus não nasceu do pecado original. Jesus não nasceu do pecado da descendência de Adão e Eva. Mas ele nasce santo. 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 E por isso ele era capaz de pagar o preço. Mas qual é o preço, pastor? Qual era o preço? Era 1000 moedas de prata? Era 1000 talentos de ouro? Qual era o preço? A Bíblia diz que o salário do pecado é eis o preço. Eis o preço. Por causa da rebeldia do povo lá em Israel, desde quando lá ainda no deserto eles fizeram um bezerro de ouro e adoraram aquele bezerro como se ele fosse o Deus que havia tirado eles lá do Egito. E eles cometeram um grande pecado, já transgredindo o primeiro mandamento. Moisés vinha descendo com as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E quando Moisés se depara com aquela festa, com aquela orgia, com aquela situação toda, Moisés se ira e lança por terra aquelas tábuas e quebra aquelas tábuas da lei. E ali então, para que Deus não dizimasse toda aquela congregação, toda aquela nação que ele havia acabado de libertar lá do Egito, ele institui o sacrifício. O animal teria que ser sacrificado, teria que morrer em lugar do pecador. Porque quando se quebra uma aliança com Deus, essa pessoa que quebrou a aliança com Deus, ela é digna de morte. Mas para que o ser humano, o pecador, não morresse, então Deus instituiu o sacrifício. E eles então deveriam levar um cordeiro. E aquele cordeiro então ele era sacrificado. E o sangue daquele cordeiro era aspergido sobre os pecadores, para cobrir o pecado do homem.
O animal morria no lugar do homem, do pecador. E assim foi por muitos e muitos séculos, até chegar em Jesus. Quando Jesus estava ali, ainda assim ainda havia os sacrifícios. Tanto é que ele chegou lá no templo em Jerusalém, ele catou um chicote, saiu dando chicotada, derrubando as mesas dos cambistas e fazendo um alvoroço, porque eis que esta casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. Porque eles ficavam cambiando, eles ficavam lá, vamos vender aqui um cordeiro, vamos vender aqui um pombinho, fizeram um comércio lá na porta do templo, dentro do templo. Então virou um comércio. Eu peco, pastor Delício, o senhor peca, a gente vai lá, compra um cordeirinho, de repente a gente consegue um cordeirinho lá por uma pichincha, o cara vende lá no câmbio negro, né, mais barato. E aí a gente leva lá para o sacerdote. O sacerdote imola o cordeirinho, tadinho do bichinho, inocente. Ele morre no meu lugar, ele morre no lugar de choro, ele morre no nosso lugar. O cordeirinho está morrendo ali, então o meu pecado é coberto. Glória a Deus, aleluia, chupa a house. E beleza, fica por isso mesmo. E Jesus então, ele, nada bobo, ele já esculacha com aqueles vendilhões ali, com aqueles comerciantes. Porque Jesus conhecia o que tinha dentro do coração do homem. E Jesus sabe que dentro do coração do homem não há nada de bom. Não há nada de bom. Mas Jesus, ele acredita no homem. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. O que é unigênito? Unigênito é único. Deus não tinha 2 filhos, Deus tinha um filho. Seu filho, a sua palavra. O Filho de Deus é a palavra de Deus. E aí então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E Jesus então, a missão dele era trazer o Evangelho. O que é Evangelho? É boa nova, é boa notícia. Olha, eu tenho uma boa notícia para vocês. É chegado para vocês o reino de Deus. É chegado para vocês o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho e crede também em mim. Ele dizia. E ele ensina, e ele mostra para eles. E ele mostra como que é o reino dos céus. O reino dos céus é paz, o reino dos céus é justiça, o reino dos céus é poder, o reino dos céus é amor. E ele começa a dar mostras de como é o reino dos céus. Ele chegava perto do endemoniado, sai dele, o demônio saía aos gritos. Ele chegava perto do aleijado, fique de pé, o aleijado levantava e andava. Ele chegava perto do mudo, do surdo, do gago, endireita-te, e o gago começava a falar, o surdo começava a ouvir. Ele chegava perto do paralítico, o paralítico andava. Ele dizia, pega a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico sentia ali suas pernas se firmar, catava a sua caminha e saía e ia embora. Ele multiplica os pães, ele multiplica os peixes, ele alimenta 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças que estavam ali. Ele anda por cima do mar. Aleluia. E ele faz acalmar a tempestade, e o mar se aquieta.
E ele faz muitas e muitas e muitas outras coisas, mostrando como que é ser pertencente a esse reino glorioso, o reino dos céus, o reino de Deus. E lá no Evangelho de João, capítulo 17, quando ele faz a sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, preserva-os, cuida deles, porque eu vou para o Senhor, eu vou voltar para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Ele vai vos enviar o Espírito Santo, o Paráclito, o Espírito da verdade, que o mundo não tem nem o vê, mas vós o tereis, estará convosco todos os dias. Aleluia. E ele dizia mais: Pai, eu não peço que os tires do mundo, porque eles não são do mundo, como também do mundo eu não sou. Eu peço que o Senhor os livre, os preserve do mal. Não os tires do mundo, mas os preserve do mal. Essa oração já foi respondida por Deus. Nós somos preservados do mal. Nós só caímos no mal se a gente quiser, de livre e espontânea vontade. Porque tem gente que busca o mal com a sua própria mão. Isso é um fato. A pessoa busca o mal com a sua própria mão. Porque é muito fácil, qualquer coisinha que acontece, é o diabo, é o capeta, é isso, é aquilo. Mas a pessoa não fala que ela foi lá atrás, que ela foi procurar. Minha mãe já dizia quando eu era pequeno: você fica aí procurando sarna para se coçar, fica. Olha lá, a Rosa está falando que é verdade, né, Rosa? Você também conhece essa frase, né? Sua mãe já falava isso também? Hã? A mãe e o pai, né? E, pois é, vocês veem que eu não estou falando abobrinha aqui. Então a pessoa que é de Deus, ela é preservada do mal. Essa oração já foi respondida, já foi feita por Jesus, já foi respondida pelo Pai. Mas ainda assim, Jesus ele diz: vigiai e orai, para não cair em tentação. Então, quando nós caímos na tentação, a culpa é de quem? É o Pai que não nos livrou? É o Pai que falhou com aquela oração que Jesus falou lá: preserva-os do mal? Ou fomos nós mesmo que procuramos a sarna para coçar? Hã? Não é mesmo? E aí então, continuando aqui, já para encerrar, Jesus ele cumpre essa palavra de Isaías. Ele vai até aquela cruz, e ali naquela cruz ele pega aquela cédula que era contrária nas suas ordenanças, que nos acusava. Lá estava naquela cédula os nossos pecados, lá estava naquela cédula todas as acusações feitas contra nós, lá estava naquela cédula que nós éramos pecadores, que nós éramos destituídos da graça de Deus, que nós éramos, aleluia, homens e mulheres fadados à escravidão eterna. Satanás tinha poder sobre nós, domínio sobre nós. Não um domínio total, mas ele tinha um certo domínio. Mas aí Jesus vai lá e derrama seu sangue, não agora como um sangue de cordeiro, não agora como um sangue de carneiro, que tinha apenas o poder de cobrir o pecado do pecador, para que ele não morresse. O animal morria no lugar do pecador. Mas o sangue de Jesus, conforme o próprio João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus tem o poder de perdoar os nossos pecados. O sangue de Jesus tem o poder de nos redimir. O sangue de Jesus tem o poder da redenção. O que é redimir? O que é redenção? É quando há o pagamento da dívida. Qual é a dívida, Satanás? A dívida é o sangue.
o sangue do inocente, o sangue de alguém sem pecado, sem mácula, para pagar pelos pecadores. Pois é, o sangue de Jesus era esse sangue. O sangue de Jesus nunca teve pecado sobre ele. O sangue de Jesus é a única moeda capaz de pagar a nossa redenção. E Jesus paga. Jesus paga. Jesus até diz para Deus ali no último instante: oh, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Como todo ser humano, num momento de angústia, num momento de tristeza, num momento de prova, ele também, meu Pai, se for possível, se tiver outro jeito de resolver essa situação, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, faça-se não a minha, mas a vontade do Senhor. E qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que o mundo fosse redimido. A vontade de Deus é que os nossos pecados fossem perdoados e fossem retirados a nossa culpa. Então Jesus teve que passar pelo Calvário. Jesus teve que beber aquele cálice. E bebeu. Como o próprio profeta Isaías diz aqui, ó: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. De todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus foi lá e suportou as chibatadas, suportou os açoites, né, que é a mesma coisa, suportou ali a coroa de espinhos, suportou as cusparadas daqueles que estavam ali, que eram seus inimigos, ficavam ali, né? Suportou as chicotadas dos romanos, carregando aquele madeiro até o lugar ali onde que ele foi crucificado. E ainda quando chega, antes dele chegar lá, ele cai, machuca, esfola seus joelhos. E quando ele chega lá, então ele é colocado ali e é pregado nas suas mãos aqueles cravos de ferro sobre o madeiro. É juntado ali os seus pés um sobre o outro e é pregado os seus pés sobre o madeiro, um prego grande, na época chamado cravo. E é levantado ali então, e ali ele é colocado. E quando você pensa, não poderia ele que curou a tantos também descer dessa cruz? Não poderia ele que fez tantas maravilhas no meio de nós se livrar dessa situação? Ele mesmo, na noite anterior, havia dito para Pedro: Pedro, eu poderia orar aqui ao meu Pai e Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos, Pedro, e eles me livrariam, mas como que se cumpriria tudo aquilo que de mim está escrito? Era necessário. E ele enfrenta tudo de cabeça erguida. Ele enfrenta tudo, conforme diz o profeta, não abriu a sua boca, a não ser para abençoar. Porque ele olha para aquele povo e diz: Pai, perdoa-os. Claro que ele não fez assim, né? Ele estava pregando. Mas Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E aí, ele rende o seu espírito. Ele perdoa aquele ladrão que se reconciliou ali naquele momento. E diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso.
E quando tudo está consumado, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Já estava consumado. A sua redenção, a redenção dos seus pais, a redenção dos seus avós, a redenção dos seus bisavós, a redenção dos seus tataravós, a redenção das gerações que antecederam você até chegar em Cristo, já estava consumado. E a redenção dos teus filhos, a redenção dos teus netos, a redenção dos teus bisnetos, a redenção dos teus tataranetos também já está consumada, desde que eles aceitem Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. Amém? E então, lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Ele nos resgatou da maldição da lei. Tudo aquilo que estava lá, quando desobedecíamos, quando estávamos distantes de Deus, quando fazíamos o que era mal aos olhos de Deus, toda aquela maldição, toda aquela lista de Deuteronômio capítulo 28 ali, do 15 ao 63, ou 64 por aí, Ele nos resgata daquelas maldições, e Ele se faz maldição em nosso lugar. Ele pega aquele documento que nos era contrário e Ele crava sobre a cruz do Calvário. Ele despoja os principados e despoja também as potestades, triunfando nelas através da cruz. É lá na cruz que Ele vence Satanás. É lá na cruz que Ele vence o diabo. É lá na cruz que Ele traz a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. E é lá na cruz que houve ali um grande tremor de terra naquele momento, e que o véu do templo se rasga de alto a baixo, trazendo-nos acesso ao Santíssimo Lugar. Tudo isso, irmãos, parece tão distante, né? Parece tão pouco, mas quando nós nos aprofundamos em meditação, você precisa meditar, começar a pensar nessas coisas. O que Jesus fez por você, como Ele fez, por que Ele fez, você vai ver que isso é um tesouro inestimável, é algo grande, é algo tremendo, é algo fantástico o que Jesus fez por cada um de nós. É algo incomensurável, não há explicação, é amor puro. Porque o amor de Deus não é como o nosso amor às vezes é o toma lá da cá. Muitas das vezes nosso amor é assim: eu te amo enquanto você me ama, se você parar de me amar eu também te odeio. Não é assim muitas das vezes o amor humano? Mas o amor de Deus é incondicional. Ele nos amou primeiro, Ele nos amou quando nós éramos inimigos dEle, Ele nos amou quando nós não tínhamos nada para oferecer a Ele, a não ser os nossos pecados, os nossos trapos de imundícia, o nosso mau cheiro, porque o mau cheiro, o pecado, ele é um mau cheiro nas narinas de Deus. Mas mesmo quando nós estávamos nessa situação, Ele ainda nos amou, e Ele nos ama, Ele te ama. Aleluia. E Ele continua nos amando, e por isso nos alegramos e bendizamos o nome santo do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Se possível que Ele te ama.
Adore a Ele nesse momento. Tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. És minha herança, eu sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Sim, Ele ama, Ele me ama. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor nos ama, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor entregou o teu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, para que as bênçãos de Abraão chegassem a cada um de nós
gentios e pela fé recebamos a promessa que foi feita pelo Espírito Santo de Deus. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, bendito seja a tua glória, bendito seja a majestade do teu poder, bendito seja o domínio das tuas mãos. Ó Senhor, nesta noite, todas as enfermidades que estas vidas que aqui estão, meu Deus, estiverem, meu Pai, sofrendo em seus corpos físicos e também, meu Deus, espirituais, em nome de Jesus agora, assopra, Senhor, com teu poder, assopra, Senhor, com teu fogo santo, e todas essas enfermidades, todos esses males, todas essas dores, todos esses mal, em nome de Jesus, sai e não volte mais, meu Deus e meu Pai, porque assim está escrito que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, sobrecarregou-se com as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas o Senhor foi ferido pelas nossas transgressões e moído por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor lá na cruz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em nome de Jesus, nós resistimos a esse mal, nós resistimos a esta obra do inferno, nós resistimos a esta enfermidade maligna, nós resistimos agora a toda a obra de Satanás. Em nome de Jesus, pega tudo que é teu, demônio, pega tudo que é teu, inferno, e sai e vai embora e deixa essa pessoa em paz, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa neste momento a todos. Entra, Senhor, com a providência, entra, Senhor, com a provisão, que o Espírito de Deus vai se arrancando, retirando agora essas mazelas, essas dores, essas enfermidades no corpo desta pessoa, porque esta pessoa aceitou Jesus, essa pessoa passou pelo batismo nas águas, essa pessoa é redimida no sangue do Cordeiro, os pecados dela já foram retirados, os pecados dela já foram perdoados, e se ela já cometeu outros pecados depois disso, a sua palavra diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, abençoa essa pessoa agora, vai arrancando essa pressão alta, vai arrancando esse diabetes, vai arrancando essa maldição, vai arrancando essa dor nas costas, esse problema na coluna, essa obra maligna agora caia por terra, não só na vida destes que estão aqui, mas daqueles que nos assistem pela live, mas daqueles que estão, nossos familiares que estão em casa, a família do Durval, a esposa dele, o neto dele, a netinha. Em nome de Jesus, entra, Senhor, com a providência daquela casa e vai desfazendo toda a maldição, todo o embaraço, toda a doença, toda a enfermidade, toda a virose, todo o mal, sai! Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai amado, por tão nobre amor, por tão nobre sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário, e nós não podemos esquecer que esse sacrifício, aleluia, ele não é um conto de fada, ele não é uma história da carochinha, mas foi algo real, foi algo notório, foi algo, o Senhor passou pelo sofrimento, o Senhor passou pela dor, o teu sangue foi derramado no madeiro para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Por isso, meu Deus, é nosso dever, como respeito, aleluia, a pessoa do Senhor, é nosso dever, aleluia, dar graças, é nosso dever glorificar o teu nome, é nosso dever, no mínimo, Senhor, sermos gratos ao Senhor por todos os feitos que o Senhor fez naquele fatídico dia. E ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, e para mostrar ao mundo inteiro que o Senhor é Deus, que o Senhor é digno, que o Senhor é Rei e reina para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus.